Começando o Entre Mundos Cast, mais um episódio começando agora. E a gente está numa temporada muito especial de gravação desses podcasts, onde a gente fala um pouco sobre conectar universos improváveis. Como que a gente pode construir pontes onde só tem muros. Esse é o desafio desse podcast, mostrar que há possibilidades de se construir pontes em universos improváveis. E para fazer isso, Entre Mundos começa em casa. Então, eu que já fiz muitos podcasts na vida, não poderia fazer esse sem a minha digníssima esposa, Kiki. Tá feliz de estar mais um episódio? Muito feliz. Muito feliz de estar com vocês, compartilhando um pouco da nossa história e num ambiente onde eu posso ser eu mesma. É muito gostoso poder falar com naturalidade da nossa vida, das nossas histórias, né? E agora recebendo pessoas muito especiais. Agora a gente começa a temporada com os convidados, e a gente tem convidados muito especiais. E eu vou te falar, antes de apresentar os convidados, eu vou te apresentar o tema. O tema hoje é Propósito se faz no caminho. Mas por que propósito se faz no caminho? Muita gente se fala de que propósito é um destino, é um lugar que você vai chegar e tal, e propósito não é. Propósito é a jornada, é aquilo que você faz enquanto você caminha. E aí eu convidei duas pessoas muito especiais para estar aqui com a gente, que a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema, sobre a vida delas, sobre o que elas fazem e sobre como elas foram construindo propósito ao longo do caminho, como elas foram desenvolvendo sensibilidade para algumas coisas muito especiais. Então eu quero apresentar em primeiro Marcela Coelho, minha querida amiga. Seja muito bem-vindo aqui para esse episódio. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Kiki, Flávio, duas pessoas muito queridas que eu admiro, então é uma honra estar aqui com vocês. E a gente pediu para Marcela trazer uma convidada, falou, escolha uma pessoa muito especial para trazer junto, e ela foi e trouxe a Antônia. Antônia, seja muito bem-vindo para estar aqui, muito que é obrigada. A irmã da Marcela. Muito obrigada, é um prazer gigante estar com vocês, Flávio e Kiki, obrigada por nos receberem. E a Antônia trabalha com marketing, né? Então, hoje você está no União Brasil? União BR, exatamente. União BR, vale fazer essa distinção, Flávio, porque o movimento União BR ele surgiu na pandemia, ele é apartidário e é uma ONG especializada em catástrofe. A gente faz questão do BR, porque a União Brasil é um partido político e a gente é apartidário, então a gente sempre faz esse reforço. Mas é isso, hoje em dia eu cuido do marketing do movimento União BR. E você viu que já trabalha no marketing de uma coisa muito especial, de um projeto muito especial. Então, para começar logo esse nosso podcast, eu vou passar a palavra para minha esposa, que ela já vai mandar algumas perguntas aqui para essas convidadas. Bom, meninas, vamos lá. A gente quer bater um papo mesmo, entender a dinâmica de vocês como irmãs, né? E eu queria começar perguntando para vocês, quais são as principais diferenças entre vocês, que vocês observam, assim, porque lá em casa tem 4, a gente vê cada um no seu quadradinho, né? São irmãos, têm gênios completamente diferentes. Quais são as principais diferenças entre vocês e quais são aquelas características que se complementam nas duas? Bom, para começar com a gravação de hoje. Ontem a gente estava conversando sobre a gravação e ela já perguntou, qual look que você vai? Aí eu, look? Não pensei nisso. Aí ela, não, vamos sair que horas? Eu falei, não, tal hora tá bom. Não, preciso de 1h30 para fazer tal coisa, sabe? Como a Antônia pra ir na padaria. Assim, 1h10, 1h20 pra chamar pra ir na padaria. E ela fala assim, tá de pijama ou tá de roupa, sabe? Assim, sai com o cabelo molhado, 10 minutos fica pronto. É muito prática. Eu acho que assim, vamos chamar, nas superficialidades a gente é bem diferente, de estilos, de vida. Até ela veio com esse colar, aí eu pus um colar todo de sementes. Ela, você vai com um colar de semente, já tá com a pulseira de povos originários. Ela falou, eu vou assim. Eu sou mais piruinha, vamos dizer assim, e a Mica é mais tranquila. Mas eu acho que na essência é onde realmente a gente tá na mesma base, a gente vem desse mesmo lugar, de uma família que a gente sempre fala, né, que é muito mais importante o ser do que o ter, uma família onde o amor realmente assim ele transcende, não é tudo pela relação, onde realmente o amor transcende, a gente se prioriza muito, a família vem em primeiro lugar, e é uma coisa que a gente também repassa entre nossos maridos, filhos, também para a nova geração. A gente traz isso já, bisavós, avós, enfim. Então, acho que na base a gente é muito de verdade. A gente também pode discordar, e é raro até, mas somos em 3 do casamento dos nossos pais. E a gente tem uma base muito, muito, muito sólida, que as 3 têm a mesma essência.
e a gente tem uma irmã mais velha, a Marcela do meio, e eu sou a caçula. Mas a gente tem as nossas diferenças muito mais no outside, sabe? Práticas. Práticas de dia a dia, de cotidiano, do que na essência. Tem uma essência bastante altruísta, assim, bastante de olhar no outro, a necessidade real, né, que a outra pessoa tem. Então, desde coisas muito simples, assim, a gente foi criada numa casa onde você vai numa padaria, você vai numa feira, você vai pedir um pastel na feira. Poxa, você olha nos olhos da pessoa, você se importa realmente, né? Importar é trazer para dentro. Sim. Então, você se importa com as pessoas que estão à sua volta, desde do menor gesto no dia a dia até grandes decisões nas empresas e instituições sem fins lucrativos que a gente trabalhou. Sempre ser muito... o que é mais justo fazer? O que você... Não faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você, assim. Isso, às vezes, é muito bonito no papel. Caminhoneiro, às vezes tem aquelas frases, né, no caminhão, tem frases, às vezes, na porta de empresa. Mas como você aplicar isso no seu dia a dia, né? Então, acho que a gente tem esses valores e essa visão de mundo bastante compartilhada. Agora, de onde vem isso, assim? Porque para vocês vêm de uma família socialmente de classe média alta, vamos falar assim, né? De uma condição favorável do ponto de vista econômico, financeiro. Vocês tiveram muito acesso a muitas coisas. Dentro da formação de vocês, criança, aonde veio essa construção? Porque não é uma coisa que de uma pessoa, né? Porque normalmente tem... Como a Kiki falou, os filhos são diferentes, alguns têm uma sensibilidade maior para uma coisa, a outra não. Mas o que se percebe na família de vocês é que todos vocês têm essa consciência social, essa sensibilidade de olhar para o próximo, de entender que vocês vivem num mundo de escassez, num mundo que tem um abismo social muito grande. Como que foi essa construção na infância? De onde vem? Vem do pai, da mãe, do avô, da avó? O que fez com que vocês despertassem tanto essa sensibilidade social? Eu acho que no nosso caso, a gente teve sorte, porque a gente sabe que nem todo mundo tem essa oportunidade de ter essa visão de mundo. Sim. E realmente, a gente está numa situação muito privilegiada, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e um dos piores países de mobilidade social, né? Vocês devem saber desse dado, mas não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe. No Brasil, você demora 9 gerações, se você nascer numa família pobre, para chegar na classe média. Assim, é um país, eu digo, da imobilidade social. As pessoas, às vezes, pegam exceções que elas... viram num podcast, no YouTube, no jornal e falam assim, pô, o Brasil é o país sempre da oportunidade, onde você nasce pobre, se você trabalhar, você chega lá e tem uma situação financeira confortável. E não é verdade. E aí, desde que a gente é pequena, nós crescemos em São Paulo, perto ali da região dos Jardins, mas a gente sempre foi muito acostumada a visitar os lugares e ver com os nossos próprios olhos. Então, a gente começou a ser voluntária desde muito pequena. Mas quem fazia isso? Aos nossos pais e os nossos avós. Os nossos avós... eles tinham harmonia nisso, assim. Não era que o pai fazia mais que a mãe, era uma coisa que a família inteira se movia nessa direção. De estilos diferentes, porque meu pai sempre foi empresário e minha mãe psicóloga, historiadora e depois psicóloga, com uma sensibilidade humana muito grande, muito grande. E os nossos avós também. O nosso avô, por parte de mãe, fundou a Beneficência Portuguesa. Para quem mora em São Paulo, as pessoas conhecem, é um hospital e atende o SUS e com excelência. Então, ele sempre teve... Essa foi uma das coisas que ele fez. Ele tinha uma fábrica, uma siderúrgica em Sorocaba. E aí, as pessoas não sabiam se ele era pai ou o patrão dos funcionários. Todo mundo falava, pô, se chegar pro seu Luiz, a casa tiver sido alagada, tiver tido um problema, o seu Luiz vai dar a casa. Se o filho estiver doente, precisar de um remédio e a pessoa não poder pagar, seu Luiz vai arrumar o remédio. Era o exemplo, né? Vocês viveram o exemplo. E os meus avós paternos... Também, a minha avó ajudou a fundar a Fundação Dorina Noivo para Cegos. Era amiga da Dorina. Nosso bisavô ajudou com que a Dorina estudasse no ensino regular. Na década de 30, 40, onde não era óbvio uma pessoa com deficiência visual poder estudar no ensino regular. A legislação nem era tão acolhedora nesse sentido inclusivo. E nosso bisavô falou, não, ela vai estudar no ensino regular. E aí a minha avó montou a Fundação Dorina Noivo para Cegos e lá a gente já fazia os bazares, né? Participava de bingo, vendia cartela, sabe? Então tem várias pequenas coisas que vão construindo que a gente se tornou hoje. A gente cantava nos asilos todo final de ano. Então, assim, veio dos dois lados. Tanto materno quanto paterno, essa essência desse olhar ao próximo, dessa verdade...
desse coração mesmo, de você olhar sobre o que a pessoa é, sobre, talvez assim, ela tá num dia mais difícil, mas calma, deixa eu olhar para ela. Não é só sobre mim, né? Ai, ela me tratou de uma maneira diferente. Que vocês eram privilegiados. Sim. Desde pequenos. Vocês Sim. sempre tiveram essa Sim, consciência. porque a gente estava no Morumbi, por exemplo, e a gente passava por Paraisópolis. Aquilo nunca foi uma paisagem, a gente sempre refletiu sobre isso. E muito pequena a gente começou a ser bandeirante. Eu não sei o quanto vocês... É o escotismo para as mulheres, porque no escotismo inicialmente mulheres não podiam participar. Então foi fundado o bandeirantismo. E aí a gente ia nos asilos cantar pros... Aí a gente vendia cookie, fazia campanha do agasalho. Na ACD tem aquela campanha do Mac Dia Feliz, que é revertido também pro Instituto Ronald McDonald, para outras instituições. Então, isso teve muito presente. Eu acho que tem que estar presente na nossa criação, assim como é importante você se alimentar bem para ter saúde, você fazer um esporte, uma atividade física. A gente acha que o voluntariado e esse olhar para o próximo é tão natural quanto escovar o dente, tão natural quanto aprender matemática. É aprender a ser um ser humano de verdade, sabe? E claro que agora, refletindo, é muito mais fácil você olhar de trás para frente. A gente não tinha esses conceitos. Sim. Ninguém sabia a palavra altruísmo. Mas a gente sabia que a gente estava ali com um prato de comida bom e que no farol não tinha uma criança, que aquilo era um... E também, eu acho que uma coisa também importante, nunca foi uma coisa pesada também. Nunca foi uma coisa assim, vocês têm as coisas e o afeto e o amor e a comida e os outros não têm. Come essa uma comida porque tem gente que tá responsabilidade e passando. uma obrigação. Nunca foi uma coisa agressiva, assim, no sentido... Foi leve, foi construída. Exatamente. Eu acho que nada é mais forte eficaz, que o exemplo. né? Como os meus pais sempre foram muito assim, não foi uma coisa de doutrinação. Foi uma coisa de simplesmente eles fazerem. Era natural, né? Para minha mãe levar a gente num asilo para cantar no fim do ano. E aí eu acho que criou uma coisa da naturalidade. Tanto que a gente nem acha extraordinário, tá? Quando as pessoas se surpreendem com as coisas, a gente acha que simplesmente esse é o jeito correto de estar no mundo. Nós viemos também de uma família católica. Eu acho que esses valores... Não que eu acho que religião seja uma coisa definidora. Eu conheço várias pessoas muito religiosas, mas que não praticam e são completamente incoerentes. Sim. E pessoas que não acreditam em Deus e que são pessoas maravilhosas e muito virtuosas. E de diversas religiões e de diversas crenças. Só que eu acho que na nossa formação também contou, assim. Sim. Muito na infância a gente... Ter essa espiritualidade. Espiritualidade, eu acho que também fortaleceu o ser ao invés do ter. As pessoas têm que... Nós temos que... sermos pessoas boas para a humanidade e não termos as coisas que nos credenciam para estar nessa sociedade. Não é o carro que te faz, não é a roupa que te faz, não é a casa bacana que a gente mora. A gente morava numa casa super bacana. E até porque o ter é totalmente volúvel, né? Então, às vezes, você pode ter... Mas depois você não tem mais. Hoje a gente vê, é tão comum, né? As pessoas terem uma identidade firmada naquilo que tem, né? Com certeza. E acho que a gente também teve muito exemplo dos nossos pais, disso de olhar no olho, a maneira que trata um funcionário, ou, por exemplo, dentro dos nossos privilégios, assim, Natal, a gente teria uma possibilidade de ter mais presentes de Natal. E era assim, o que você vai escolher? Qual que é o seu presente? Ou eles iam viajar, você escolhe um presente, e aí você tinha que fazer... aquela eleição, calma, entre a boneca que eu quero e a Barbie que eu quero, eu tenho direito a um. Então, era também, independente da condição, a gente sempre, dentro de uma regra que eles entendiam que era boa para nossa educação, a gente sempre dividia o quarto, independente de morar numa casa grande. A gente morava numa casa que dava para cada uma ter seu quarto. Sempre e a gente dividia quarto, porque meus pais falavam assim... a gente não sabe como vai ser a casa de vocês no futuro, com quem vocês vão precisar dividir, nem sempre vocês vão ter oportunidade. E é uma oportunidade também você crescer. Uma quer apagar a luz, outra quer acordar mais cedo. Você tem que respeitar. Se sua irmã está dormindo, você tem que estar no escuro e você tem que sair do quarto. Então, são pequenas coisas que formam o caráter das pessoas, sabe? A importância do aprender a dividir. Dos seus pais, né? Aí, por exemplo, televisão, sempre na sala. Então... é aquela guerra do controle remoto. Quem chega primeiro naquela época, briga, a gente ainda não tinha o streaming. No sofá. Então, qual que é o horário de cada uma? E tem que compor. Então, você já vai colocando, né? Um tijolinho de cada vez nessa construção. Quem brigava mais das irmãs? Ela, eu acho. Acho que sim. Não, eu sempre fui muito pacífica. Nossa, muito. A Tati, como mais velha, sempre, acho que é a primeira filha, né? A responsável, que atende toda aquela expectativa dos pais e tal. Ela mais bagunceira, a gente brinca que é o menino que minha mãe não teve. Saía de bicicleta, fora do horário. Às vezes dava uma fugida. Pegava carona com os rapazes que faziam jardinagem na Faria Lima. Muito questionadora, sabe? Mas por quê? Porque nunca era só
tá bom, vocês falaram, a gente segue. E eu mais pacífica. A gente brinca que várias vezes a gente assistia a TV e ela começava a gritar. Mãe, a Antônia tá me batendo. E eu, tipo... Quietinha. Oi? Ela chegava na sala, eu... Tipo, mãe... Ela queria causar ali. É engraçado que é muito parecido isso, né? Não, e uma vez também eu lembro que a minha mãe não me deixou fazer alguma coisa. Nossa. E aí a gente tinha uma estante do topo, do teto até o piso do nosso quarto. Uma estante só que era inteira de vidro. E com todas as porcelanas nela, porque ela sempre dançou balé. E eu sempre odiei balé. Então eu ia na aula de balé e ficava imitando as crianças, mas meio zoando, né? E aí a professora dizia, olha... Se essa garota vir de novo, a irmã da Marcela, a gente vai interromper a aula, a Antônia não vai poder mais vir na aula de balé. Só que não tinha como, tipo, eu não esperar por ela, porque tinha logística, né, da família, das 3 filhas. Então elas me expulsavam, falavam, olha, ou você fica no banheiro, ou você fica na antessala, porque era pequenininha a aula de balé. Mas aqui dentro você não pode ficar, que você atrapalha a aula inteira. E aí teve alguma coisa que eu não gostei que fizeram, aí eu subi na nossa estante... Primeiro que ela podia ter caído. E eu subi e derrubei todas as coisas. E tinha um monte de coisa de porcelana, tinha um monte de coisa de bailarina, super delicadas. E eu praticamente destruí a estante, só que era das 3, né? Os brinquedos e tal, eram das 3 os brinquedos. Minha mãe sempre me contava essa história. E eu achava que eu tinha, sei lá, 8, 9 anos. Pra ter tanta rebeldia e tanta pra subir, destruir tudo. E aí eu peguei uma caixa de fotos outro dia, eu tinha 4 anos e meio. Porque ela tirou uma foto. Meu pai tava viajando e quando ele voltasse, ela queria contar o quão rebelde eu tava, sabe? E como é que foi o corretivo? Ah, foi com a vida, né? Não, isso aí. Isso desse dia. A mamãe sempre foi mais soft. A mamãe ficou mais... Mas quando meu pai chegou, eu fiquei sem andar de bicicleta e sem jogar futebol. Que eram as coisas que eu mais gostava. E assim, por vários dias, sabe? Ainda é. Ainda é. E um exemplo legal também de contar é, por exemplo, a gente tava viajando, a gente era pequena... E a gente estava em Londres. E eu lembro que a gente tinha comprado os perfumes da rainha, da princesa Diana, que a gente tinha visitado o museu. A Antônia sempre gostou das coisas de rainha, princesa. Eu adoro, sempre sabe conto de fadas. Se tivesse xereque na época, amadureci você seria tardia, sabe? Ela saía de Bela, vestida de Bela durante Amava os 5, 8 anos da vida dela. E aí a gente estava nessa viagem, a gente ia fazer essa visita e ela resolveu comprar perfumes grandes, 2 maiores, e eu resolvi comprar as miniaturas. E aí eu lembro que eles saíram, porque eu não tinha idade para ir onde eles iam, acho que eles iam no musical, enfim. E a gente tem uma Bá, que é a nossa babá, nossa mãe do coração de vida inteira, que hoje em dia tem 93 anos, e a gente ainda cuida muito dela. Ela ficou comigo. E aí, tudo bem. E ela falou várias vezes, não mexe no meu perfume, não mexe no meu perfume. Só que tudo bem, né? Também eu virei uma caçula, curiosa e tudo. Fui lá e eu mexi no perfume. Bom, virei meio vidro do perfume. Novinho. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí eu fui lá, eu tinha, sei lá, umas moedinhas, ou eu tinha £1, não sei o que eu tinha, mas eu tinha muito pouco não valia dinheirinho. nada que ela tinha, não dava pra comprar uma água. E aí eu fui lá, e aí deixei um bilhetinho, porque quando ela chegasse eu já ia estar dormindo, eu deixei um bilhetinho. Mica, me desculpe, para você comprar um novo perfume. Então é isso, é assim, essa é a essência do assim, olha, eu tô fazendo o meu melhor dentro do que eu posso. E aí, quando você acordou no outro dia, sabe? todos os seus estavam quebrados. Então, não, ela ficou tranquila, porque eu acho que eu consigo seguir um pouco nesse caminho, assim, talvez um pouco da minha doçura, da minha meiguice, assim. Quando você ia mal matemática, dava beijo na prova. Tipo assim, as professoras às vezes chamavam minha mãe assim, ela conversa muito, ela é muito comunicativa e tal, mas ela fala tanto na sala de aula, e aí ela chega na prova, e às vezes ela não sabe alguma questão, ela põe um beijo. Ela põe um beijo e um bilhete, desculpa, não sei, professora. Não lembro essa resposta, sabe? Neiga até pra não fazer a prova. Exatamente. Que legal. E aí a professora vinha, olha, eu queria muito dar nota pra ela, mas ela tá muito mal em matemática. Ela beija quando ela não sabe, escreve bilhetinho, só que a gente não vai dar nota pra ela, ela vai repetir, sabe? Ela tá tentando, de uma certa forma. Agora, assim, pra quem não sabe, a Marcela trabalhou muito tempo na Globo, trabalhou lá no Caldeirão do Hulk, e aí eu queria entrar nisso no seguinte, assim, a gente tá vivendo hoje um tempo muito superficial, né? Sim. Então, a gente está falando dessa época de vocês, que apesar de vocês morarem no Morumbi, você passava por Paraisópolis, tinha essa coisa da distinção entre o ser e o ter, mas talvez a gente nunca tenha vivido um tempo onde a imagem fosse tão hipervalorizada como é agora, né? E aí trabalhar na televisão, trabalhar num lugar onde o ego é, sabe, o artista, você que vem de toda essa construção, teve uma crise quando você chegou ali e começou a ver como que era esses bastidores desse mundo artístico? Teve, porque
Primeiro que era um mundo muito diferente do meu, né? E eu não sabia exatamente também quem eram as celebridades, como aquilo funcionava. Você não era conectada com isso. Então Você era igual a minha esposa. Minha esposa encontra Igual qualquer eu, celebridade, gente. ela nem sabe quem é. Então assim, eu lembro direitinho, eu cheguei na praça de alimentação, que o Projac tem, chama Estúdios Globo, né? Hoje em dia, mas na época chama Projac. Eu cheguei na praça de alimentação no primeiro dia, e aí eu vi um sujeito mais velho, mas assim, bonitão e tal. Aí eu falei, nossa, deve ser amigo do meu pai, né? Fiquei olhando, não, será que eu conheço e tal? Demorou um tempinho, era o Antônio Fagundes. Aí eu vi um que eu achava gatinho na fila do pão de queijo, pegando um café e tal, olho azul, né? Aí eu falei, será que é ex da minha amiga? Será que é Conhece de algum lugar? Conhece de algum lugar tal. Era o Bruno Gagliasso. Aí depois de uns dias eu comecei a perceber que todo mundo que eu via na praça de alimentação não era alguém da minha vida real, era da minha vida assim, da minha vida da televisão. Sim. Então, teve essas passagens assim, engraçadas que no começo, às vezes eu tinha reunião com alguém de pauta, aí eu mandava uma foto escondida. Quando eu sabia o nome era fácil, eu punha no Google e chegava na pessoa. Quando eu mandava uma foto no grupo das primas, Gente, com minhas me irmãs, ajuda. e falava, me ajuda, quem é fulana, porque eu vou ter uma reunião. Então tinha essas situações, eu não fiquei tanto deslumbrada. O único, assim, que eu fiquei muito, eu era muito fã da Sandy do Júnior. Quando o Júnior foi, eu falei só pro Luciano... A única vez que você teve Eu falei, olha, eu posso tirar uma foto com ele e tal. E a Ivete Sangalo, enfim, alguns... Eu tenho uma história maravilhosa, né? A desse Ivete eu passante. amo, assim. Então, quando ela foi, eu fiquei realmente... Mas o que eu achava mais complicado, assim, eram os ataques, às vezes as cenas, assim, a entourage, o quanto de pessoas precisava para uma pessoa que estava lá indo fazer uma gravação. Eu falava, gente, precisa de tanto mimo, precisa de tanto, assim, a pessoa é um ser humano, sabe? Vai ao banheiro, toma água, toma café. Por que estão mimando, entre aspas, tanto um ser humano se ele é outro qualquer e ele é empregado? No fundo, ele é funcionário daquele, passou a catraca, ele tem um dever a ser feito, e muitos artistas são assim, têm essa consciência, mas nem todos, entendeu? E o que eu fiquei também muito impressionada é o quanto a fama mexe com as pessoas, para o bem e para o mal também, e com o público, assim. Às vezes eu ficava muito triste, eu via as pessoas, assim, dias na porta do Projac com cartaz, e eu falava, meu, como essa pessoa tá comendo? Como ela tá há dias ali... porque ela quer um sorriso, ela quer uma selfie com alguém pra postar nas redes sociais, ou ela mesmo, né? Então, essa coisa inebriante, assim, do artista, foi um mundo completamente novo. Você já se sentiu humilhada por alguém, assim, pelo seu jeito de ser mais simples e tal? Acho que não, eu acho que também tem uma coisa de autoestima, Sim. que eu acho que se a pessoa humilhar, talvez já tenha sido. Eu acho que é mais sobre ela do que sobre mim, sabe? Fui, mas eu não acho percebi. e também eu acho que eu sou uma pessoa branca, né? E eu sou uma pessoa que veio de um contexto bastante privilegiado. Eu acho que se eu fosse uma pessoa negra no Brasil, num país racista que a gente vive, ou se eu fosse uma pessoa que veio de uma situação de vulnerabilidade, eu acho que eu teria sentido muito mais essas situações, sabe? Eu acho que eu sinto menos porque mesmo que alguém me olhe torto e tal... E também tem a coisa de autoestima, que aí eu acho que... acho que também tem pessoas brancas, né, que também sofrem... Assim, eu nunca fui muito de me comparar do aspecto também estético. A Tatiana, a minha irmã, e a Antônia, elas são muito mais bem arrumadas que eu, elas são mais bem vestidas e elas têm um corpo melhor que eu. Se você olhar na estética que as pessoas falam que como você deve ser, elas estão muito mais enquadradas Dentro no dos padrão padrões, que a né? sociedade quer. E aí muitas vezes as pessoas falam, nossa, suas irmãs são tão bonitas. E não fala assim, você é menos que elas, mas elas soltam, sabe? E às vezes eu tô mal vestida e a Tatiana tá super bem vestida e a pessoa fala assim... Nossa, sua irmã é linda, né? Sempre tão arrumada e fica quieto quando vai falar sobre... E isso nunca me afetou, sabia? Mas eu vejo muitas irmãs que isso afeta. Tem uma irmã muito bonita. Quando você vê as reportagens das minhas irmãs... A minha irmã foi eleita Mulher do Ano. Nós somos empreendedoras sociais pela Folha de São Paulo, pelo movimento que a gente criou na pandemia. De conectar pessoas que precisavam de ajuda e que podiam ajudar. E sempre nas fotos. Ela tá muito exuberante e eu tô sempre normal. E isso nunca foi uma questão, mas eu acho que é raro. Eu acho que para várias irmãs isso teria sido uma questão. Sim. E para várias pessoas, voltando ao Projac, que trabalham lá, seria uma questão. Tem um aspecto também importante que eu acho que vale destacar do Projac. O Luciano, eu trabalhei com o Luciano Huck, né? Ele é uma figura muito simples. Ele é uma figura muito autêntica. E ele é uma figura que trata todo mundo muito bem. Ele não tem nenhum tipo de estrelismo, ataque. Eu trabalhei 9 anos com ele. Nunca existiu. Eu pedi uma água com gás, veio sem gás. Que café é esse? Um mau humorzinho. Como eu já vi gente
outro escalão, gente não famosa, fazer outros tipos de pessoas. O Luciano não tem nenhum tipo de estrelismo, entendeu? Ele é uma pessoa absolutamente humana, absolutamente conectada com pessoas, que olha no olho das pessoas. A pessoa via servir um café, via trocar o papel higiênico da sala onde a gente estava. Ou era o diretor Bambambam, a diretora Bambambam, era todo mundo tratado de forma igual por ele. Então eu acho que ele dá o tom da equipe. Sim. Eu acho que um sujeito que é assim destoa muito se alguém da equipe não for. E os próprios artistas, e as pessoas famosas e os influenciadores, eu acho que também quando estão na presença dele, não se sentem no espaço de ter uma atitude, porque eu acho que tem isso na sociedade. Aqui não cabe. Sim. Você inspira pelo exemplo. Quando você tem uma determinada postura na sociedade, quem tá à sua volta fica constrangido de ter algum outro tipo de postura, sabe? com Claro certeza. que existem várias exceções. Mas eu acho que também esse exemplo do Luciano como liderança e como figura, na época era o Caldeirão, né? Não era o Domingão. Eu acho que dava o tom também das pessoas que conviviam com a gente naquele... E aí eu acho que além Não sei disso... se eu respondi sua pergunta. Sim, A respondi. Marcela é uma pessoa muito autêntica. Ela é muito eu sou mais eu. Eu acho que também, não só da nossa criação, que eu acho que entra também nisso, né? Do que a gente se torna, nesse quesito de segurança e de acreditar, foi sempre sobre isso, sabe? Os nossos pais sempre assim, você é capaz, você pode, você consegue, eu acredito em você. Não é, sua irmã fez melhor porque você não fez. Eles nunca também trouxeram Essa essa comparação. competitividade entre a gente. Então, a gente genuinamente torce uma pela outra, genuinamente tamo juntas, você vai fazer funcionar, vai dar certo, vai com medo mesmo, vai nervosa mesmo, mas vai funcionar, sabe? Então, eu acho que também essa autenticidade que ela tem neste ambiente, tipo Projac, facilita, né? Porque você é muito segura de si, então assim, olha, o que você faz, deixa eu te fazer, é muito mais sobre você do que sobre mim. Tipo, eu tô tranquila aqui, a minha parte eu fiz. É muito legal, porque é bem parecida com a minha relação com as minhas irmãs, né? Eu tenho uma irmã também do meio, a Thalita, que ela é esse perfil. Engraçada, ela debocha de tudo, ela também tem esse espírito. Até esses dias o Flávio ia dar uma palestra e queria uma foto feia minha criança. E ficou todo mundo empenhado em procurar. E ele não encontrava, desculpa, eu sou linda. Eu falava pra ele assim, amor, não vai achar. Ele olhava, essa tá muito bonitinha, eu quero uma pior. E aí minha mãe achou uma foto lá no meio e falou, essa daqui acho que é boa, hein? Essa tá ruim. Daí ela levou lá, ela falou assim, mãe, a única foto feia que você achou da Erika é minha, sou eu. Nossa, maravilhosa essa história. Aí ela postou, ela ri, ela acha super engraçada. Então a gente também tem uma relação. Elas também são 3 irmãs. Nossa, que E a nossa irmã do meio tem esse espírito também. Ela é mais, a gente Mais estudou junto na palhaça, né? faculdade. Nós fizemos faculdade junto. E a gente tinha um professor que falava assim: como pode uma tão certinha e a outra tão levada à breca? E a gente viveu nesse ambiente também, respeitando as diferenças e, assim, vivendo em harmonia, né, com essas diferenças. E se complementando, né? Porque as diferenças é isso, você exato. aprende com o outro, né? E eu queria aproveitar esse gancho para perguntar como tem sido com os filhos de vocês, né? Vocês têm filhos, falem um pouquinho pra gente dos filhos e como vocês têm aplicado E se esse vocês conceito, conseguem né? reproduzir isso, né? Que vocês, dessa criação de vocês vocês com as tiveram. crianças hoje. Sim. Só lembrei, só um parênteses da foto. A gente precisava outro dia mandar uma foto séria pra algum lugar, eu não sei exatamente por quê, por causa do movimento União BR. Que eu falei. Aí a Tatiana, tô há não sei quanto tempo, todas a Marcela ou tá de boné, ou tá mostrando a língua, ou tá fazendo não sei o quê. Aí uma outra pessoa falou assim: nossa, mas você já vai fazer 40 anos e não tem uma foto de vocês três no ambiente. E a gente... Sério, Business. é raro, porque as 3 são sorridentes, bocona e tudo. Então também foi muito E difícil se achar uma for foto. igual a as gente minhas ficou um irmãs, tempão. quando a gente se junta, é muito engraçado, né? Muito. Aí acaba que nunca É tá bom esse demais, ambiente né? formal com irmãs. A gente também tem Não, e isso. os A gente maridos quase chamou um brincam. fotógrafo outro dia pra fazer fotos institucionais que a gente precisava, enfim, pra uma matéria, pra uma revista. Mas respondendo a sua pergunta dos nova filhos geração. também, tipo, o do Antônio é muito bom, você fala do seu, né? Ele é muito pequeno, mas os meus que já estão maiorzinhos um pouco, o Joaquim tem 9 e a Maria tem 6. Na questão de valores, eu tô super em cima, direto e vigilante. O Joaquim, né, um garoto branco, o meu marido é branco, aí eu tava tentando colocar a pauta antirracista em casa com mais frequência, aí ele começou a ver as questões do Vini Júnior, já virou a chave, entendeu? Mamãe é um absurdo, chama de macaco, Pelo não sei futebol, o quê, né? pelo futebol, então eu vou. Aí a Maria, a Malala teve no Brasil há um tempo, e eu tive a oportunidade de estar com ela e tal. Aí eu falei, Maria, eu vou te levar pra conhecer uma super heroína de verdade. Não é a Frozen, porque ela já achou que era Frozen, porque ela nunca tinha ido pra Disney, então ela tava super ansiosa.
Já chama Malala. A gente estudou a história da Malala juntas. E aí no dia seguinte ela levou pra escola o livro autografado da Malala e falou pras crianças, sabe? Tem uns homens maus que não querem que as minhas estudem. E aí a Malala até tomou um tiro por causa disso, porque no país dela ela quer que eles estudem, as meninas estudem. Então eu acho que aos poucos... aí eu fui na semana passada almoçar com a Rosisca Darcy. Não sei se todo mundo conhece, mas é da Academia Brasileira de Letras. Uma mulher que lutou contra a ditadura. Primeira mulher ministra. Enfim, uma referência, mas não tem muita gente do grande público que não conhece a Rosisca. Cheguei em casa e falei, Maria, conheci outra super heroína hoje, a Rosisca Darcy. Expliquei o que a Rosisca tinha feito. Aí ela, mamãe, mas o que ela fez? Eu falei, lutou contra a ditadura. Ela, mas o que é ditadura? Eu falei, quando você dá uma opinião. Eu também não gosto de pesar muito para as crianças. Eu não ia falar que as pessoas eram mortas e torturadas. Mas eu falei, era uma época que você não podia ter sua própria opinião e expressar. Porque podiam te bater e até te matar se você tivesse uma opinião. Aí ela, nossa, que horrível isso. Ela falou pro Joaquim, Joaquim, você viu esse negócio de ditadura? Que horrível. A mamãe foi almoçar com uma super heroína. E isso do ponto de vista mais, entre aspas, filosófico, assim, de aumentando o repertório. Criança é repertório e um esponjinho. O que você mostrar pra ela, ela vai saber. Se você mostrar só Peppa Pig, óbvio que eles conhecem a Peppa Pig, conhecem. Patrulha Canina e tal. Só que no Patrulha Canina, por exemplo, a prefeita Goodway lá. Não sei quem tem filho aqui, mas quem tem conhece. Sim. Aí eu já comecei a falar sobre a prefeita. Falei, a prefeita organiza. Aí eles Quando começam teve a as relacionar. eleições, você vai relacionando. As eleições, eles ajudaram a fazer A votação. as candidatas que eu estava apoiando, que eram pró-primeira infância. Então eles têm, e também no dia a dia, tem uma criança, muitas vezes a gente está na rua, é muito triste essa situação, a gente morou no Rio de Janeiro há muitos anos, e agora se mudou para São Paulo. Nas duas cidades você vê pessoas com insegurança alimentar e passando fome. Então é super comum a gente ir num restaurante, é básico, não é nenhum ato heróico nosso. A gente vê uma pessoa com fome ali perto, a gente já pede um prato a mais, leva uma marmita pra pessoa. Quando alguém pede com fome, a gente tá numa padaria, a gente já dá a marmita. Então, vai fluindo de uma forma muito... Eu não diria natural, mas eu acho que eu sempre reforço para que o meu marido também, entendeu? Nessa filosofia... Outro dia eles perguntaram se a gente era rico ou a gente era pobre. Porque ele foi na casa de um amiguinho que era muito maior que a da nossa. E aí ele ficou meio na dúvida, sabe? E aí eu montei um estádio de futebol. Eu falei, se fosse o Maracanã, 100 mil pessoas, ou se fosse uma seleção de futebol, 10 ou 11 jogadores... Eu falei 10 para facilitar a conta, porque ele é pequeno. É isso. 5 pessoas não se alimentam direito no Brasil, então se o Brasil fosse a seleção de futebol, 10, 5, 50% da população. Eu não sei quanto está o dado exato agora, mas é de 90 a 100 milhões, ele flutua, que tem algum tipo de insegurança alimentar. E aí eu comecei a falar as coisas de habitação precária. Eu peguei o dado de habitação precária. Então, dessas 10 pessoas, tantas pessoas moram numa casa legal, que tem um banheiro limpo, que tem uma sala, uma cozinha, não importa se é grande ou pequena, mas uma casa onde as pessoas vivem com dignidade. Então eu também uso exemplos do futebol e exemplos de coisas do dia a dia para mostrar para eles como a sociedade é desigual, mas, de novo, eles são pequenos. Então, por exemplo, eu nunca levei eles em muitos lugares que eu já fui do Brasil, onde tinha uma casa que era do tamanho dessa mesa e muitas, 8, 10 famílias morando juntas, córrego, esgoto, invadindo, cheiro e tal. Porque eu também acho, o Rudolf Steiner fala disso, dos setênios e do setênio da beleza. O Joaquim acabou de passar do primeiro setênio, que o mundo é belo, você precisa acreditar no mundo. Uhum. Então, eu já entreguei marmita na rua, perto de lugares tipo a Cracolândia, no Rio de Janeiro. Obviamente, eu nunca levei eles nesse tipo de lugar. Mas o que eles fizeram? Me ajudaram a fazer as marmitas. Mas eu não vou expor eles à situação de drogadição, ou numa situação de muita degradação, e nem numa situação onde eu os coloque numa posição de eu sou um menino que mora no bairro tal, e você é um menino que não tem a chuteira, e eu tô aqui. Eu levo eles não tem essa maturidade, né? Eu levo eles pra jogar futebol. Em clubes, em lugares, em ONGs, em lugares... E aí ele percebe, sabe? Poxa, mamãe, o fulano tá com a chuteira rasgada, um moleque joga descalço porque não tem a chuteira e eu tenho a chuteira da Nike nova. Eu optei, se tá certo ou se tá errado, a gente conversa daqui a 10 anos pra ver se ele virou um cara legal e a Maria virou uma pessoa bacana. Eu não sei se vai dar certo, entendeu? Mas eu não quero não deixar de tentar que meus filhos não sejam uns babacas e olhem, vejam o mundo a passeio e não venham que ele tem um papel. Eu não necessariamente eles vão trabalhar na área social, de impacto social, como eu optei. Eu não vou
forçá-los a nada, cada um tem a sua... Mas eu quero que eles sejam seres humanos acima de tudo, que tenham uma visão humana e contribuem para a humanidade melhorar. Sabe? Então, essa é a minha visão. Mas não sei se vai dar certo, né? Daqui a um... Vocês têm 5 filhos, então boas. Vocês sabem. Mas falei demais, né? Me alonguei. Eu com o meu pequeno, ele tem 2 anos e meio, então realmente ainda é pequeno, mas eu acho que é isso. Eles como esponjas, ele tem que ver um bom exemplo da mãe e do pai. E a gente ali, todo santo dia é isso. Como é que você dá oi? Olha no olho. Não, olha no olho, como faz? Levanta, mesmo que às vezes fique envergonhado e tudo. Então, olhar no olho, dá bom dia, boa tarde, boa noite. Uma coisa que acho que eu aprendi é não ter obrigatoriedade do tipo, tem que dar beijo, tem que dar abraço, tem que respeitar o espaço físico da criança, né? Porque às vezes, sei lá, a gente menor talvez vai dar beijo, vai não sei o quê. Hoje em dia eu respeito mais o espaço físico, eu fui entendendo isso, vendo, né? Quem já estava na minha frente. E tá bom, filho, ó, não precisa dar beijo, mas como é que a gente fala? A gente olha no olho e a gente cumprimenta. Obrigada, quais são as palavrinhas mágicas? Então, nesses pequenos gestos de educação, eu sou muito rigorosa e eu até brinco, a gente estava viajando com as nossas primas em julho e eu falei para ele, a gente estava na mesa de café da manhã e eu falei alguma coisa que ele estava tendo uma postura um pouco egoísta e eu falei, filho, a gente tem que ser G. Aí ele, neoso. Aí a minha prima ficou assim, hã? Aí eu falei, a gente tem que ir explicando desde pequenininho, tipo, esse conceito de generosidade, porque é sobre dividir o seu brinquedo, é no pequeno, é no médio e é no grande, né? Sim. Então, quando você tenta já ir regando essa sementinha desde que eles são pequenos, eu acho que tem mais chance de dar mais certo, né? A gente faz nosso melhor, né? E falando da Tatiana, nossa irmã mais velha, que lidera, né, hoje o União BR, que é esse movimento que conecta quem quer ajudar e quem precisa de ajuda, e na pandemia fez muita coisa. O União BR está com uma atuação muito forte, né, no Rio Grande do Sul, desde que tiveram as catástrofes. As 2 catástrofes, teve uma de proporções menores, que já tinha ocorrido num primeiro momento, ela já estava ajudando a reconstruir escolas lá e entregar alimentos. E agora, nessa última que teve, né, Sim, em maio, uma grande tragédia. Em proporções, sim, horrorosas, e que todo mundo acompanhou no Brasil e no mundo. A Tatiana, né, junto com a Antônia, que estão no União BR, eles estão construindo casas. Elas arrumaram um jeito de fazer uma moradia sustentável, rápida de construir e permanente. Uma casa que dura 200 a 300 anos, a Antônia pode até explicar melhor que eu, e que é feita de uma técnica nova, enfim. Light Steel Frame. A gente fez uma parceria com a Steel Corp, que é a empresa que tem como um dos sócios o Roberto Justus e o Daniel Gispert, que eles têm grande conhecimento, o Daniel em especial nesse meio de construção. O Roberto eu não sabia, mas ele é engenheiro de formação. Enfim, a gente fez essa parceria para fazer a construção. A gente ainda está captando, mas de até 500 casas. E tem esse método de Light Steel Frame, que não é novidade no mundo, mas no Brasil ele está se desenvolvendo. E para doar para essas famílias que perderam 100%, perderam tudo. Então, a gente tem doação do governo estadual no terreno e a gente constrói a casa. A gente já está construindo as casas. E aí, ontem, a Tatiana saiu muito cedo de casa e deixou de fazer algumas coisas que tinha das crianças e tal, para ir para o Rio Grande do Sul, para mais uma dessas incursões lá. E hoje está lá, e amanhã está lá. E muitas vezes a Tatiana, que é a minha irmã, sai muito cedo, volta tarde, assim. E na casa, elas ouvem a minha irmã o dia inteiro falando, doação, chegou o alimento, agora elas mandaram coisas para a Espanha, mandaram para os refugiados da Ucrânia. Então, eu acho que as crianças também estão... O Joaquim não entendia o que eu fazia quando ele era menor. Na pandemia, eu trabalhei muito voluntariamente na pandemia, ajudando a construir hospitais, ajudando a construir, enfim, mandando usinas de oxigênio para Manaus, para menos pessoas morrerem. E eu trabalhava voluntariamente, às vezes 16, 18 horas por dia, de domingo a domingo. E todo mundo fechado em casa, né? Sim. E aí o Joaquim não entendia porque que eu me dedicava tanto. Eu explicava. Aí um dia, eu comecei a chorar, assim, nesse dia. Porque eu falei assim, nossa, agora ele entendeu. Aí ele virou e falou assim, eu fui pra fábrica do Butantan. E aí nessa época eu estava numa empresa que ajudou a doar. E eu ajudei a fazer toda essa doação, esse trâmite e tal. O recurso não era... Mas era da empresa e eu estava como líder de impacto social da empresa. E aí eu vi a fábrica do Butantan de vacina pronta. E aí eu ganhei uma medalha de ter feito parte daquilo. Enfim, todo mundo, a empresa, né? Não só eu. Tinham 30 empresas lá que doaram e tal. E eu levei para casa. E aí o Joaquim levou na escola. Ele falou... eu queria dizer para vocês que além da minha mãe jogar futebol e não sei o que lá e tal... ela é super heroína, ela construiu uma fábrica.
E aí eu falei, filho, não é que a mamãe construiu, pôs o tijolo e tal, a mamãe ajudou. Ele mãe, mas eu levei a medalha lá para meus amigos. E eu disse que agora um monte de gente vai ter vacina e não vai morrer por causa de Covid, por causa da fábrica, sabe? E essa medalha aí tinha heróis salvam vidas, não sei o que, você fez parte. Então, eu acho que também para as crianças as coisas têm que ser mais concretas, senão fica muito etéreo para as crianças, sabe? A medalha física. Né? A Tati já levou as meninas para algumas distribuição de cesta. E aí, por exemplo, a Carolina, que é a mais velha dela também, quando aconteceu tudo isso do Rio Grande do Sul, ela na hora pensou nas crianças, sabe? Mamãe, como essas crianças vão fazer? Elas não estão indo para a escola, a gente precisa conseguir arrecadar livros para elas terem distração enquanto até, né, a situação se estabiliza. Aí a Tati falou, gente, né, como líder do União BR, vamos estruturar algo de voltada para livros. Aí conseguiu arrecadar doações de livros, mandamos os livros. Então, acho que essa conscientização realmente vai passando no exemplo. Eu acho que é muito vocês irem pelo exemplo, né? Que vocês estão vivendo isso é o exemplo, não é só a explicação, as palavras, né? Vocês vivem isso em casa e os filhos veem isso. E acabou que as 3 acabaram no terceiro setor, né? Isso, na parte do social, porque a Marcela a gente veio disso como criação, mas a Marcela fez essa opção profissional desde o começo. A Tati sempre foi mais para um caminho autônoma, de empresária, e agora empreendedora social, moda, né? Moda, enfim, e agora empreendedora social, e eu, marketing, sempre com um fio condutor que eu tinha projetos pro bono dentro da agência de publicidade. Eu também trabalhei 7 anos no Grupo UOL, enfim, também tinha suas coisas sociais, os projetos, e aí agora também liderando a parte de marketing do União BR, que é, na essência, essa parte de filantropia, um trabalho em rede, que traduz muito, é o nosso trabalho, mas coincidentemente traduz muito o que a gente é e como a gente foi criada, que é um trabalho em rede, que é um trabalho assim democrático, que não é egóico, que é todo mundo trabalhando junto. Então, 4 mil ONGs, né? Exato, a gente tem 4 mil ONGs junto com a gente faz um trabalho em rede, acreditando muito nessa união de forças que cada um faz o que sabe fazer de melhor, sabe? Então, a gente faz a captação, a gente só faz captação da iniciativa privada, então a gente faz a captação do recurso. E na ponta, que é como a gente chama, né, nas localidades, quem fala pra gente, quem conta pra gente e apoia a gente são as ONGs atuantes na localidade, junto com a Defesa Civil, porque naturalmente, apesar de apartidário, né, a gente tem que ter um diálogo com as respectivas autoridades, dependendo da localidade. Então, assim, a ONG conta e a gente não doa dinheiro para ninguém, a gente doa o recurso. Então, o que está precisando? É a reforma? É o alimento? É a refeição? É o colchão? O Rio Grande do Sul, assim, para a gente realmente foi um case. A gente trabalhou em todas as frentes. Assistencial, estruturação de centros de apoio, né? Abrigos, centros humanitários de acolhimento, em moradia, então habitação, saúde, educação. A gente já tinha muito histórico que a gente aprendeu bastante em outras tragédias que a gente conseguiu aplicar aí. Então, tem carreta de saúde para ajudar não só na questão de saúde física, as pessoas ficam com muito problema gastro, por esse contato de água contaminada, odonto. Então, a gente assim está com uma carreta de saúde já desde junho e ainda vai ficar lá por mais 3 meses. Fica também com atendimento de saúde mental. A gente tem feito muita coisa e eu acho que isso, assim, traduz muito. A gente tem um time maravilhoso. E o time todo é sobre essa essência também, sabe? Sim. As pessoas todas que fazem parte do time, quem é você, como é você. Não é necessariamente só sua parte técnica, o que você tem para trazer. Qual que é a sua essência. Você tem esse olhar para o próximo, porque isso não é um trabalho tão regular, né? Não tem tanto dia, não tem tanto horário. A tragédia, às vezes, é no carnaval, é no ano novo. São em datas que você está ali no seu feriado, que você está offline. E tem que estar todo mundo pronto para esse olhar ao próximo. Acho que só, muito bom. Só para finalizar. Acho que tem a questão da humildade, né? Eu acho que ter essa humildade de você olhar no território, muitas pessoas quando vão ajudar os territórios em situação de vulnerabilidade na tragédia, acham que sabem e podem mandar. Eu sou PhD, não sei o quê, eu fiz engenharia, eu sei mais do que você. Então, acho que essa postura também de humildade e olhar para as necessidades locais, isso é uma postura devida, como a gente falou aqui algumas vezes. Assim, não é uma relação de transparência, que você constrói confiança, né? Quando você é transparente. E que é o título desse episódio, né? Propósito se faz no caminho, né? Que muita gente fica, tipo, às vezes deslumbrando ou vislumbrando o propósito.
Mas no fundo a gente faz enquanto caminha. E aqui eu acho que é um pouco o que vocês fazem, né? Vocês estão fazendo o propósito enquanto vocês caminham. Não tem, tipo assim, nossa, a gente vai fazer isso porque isso vai gerar isso e a gente vai construir. Não, vocês fazem porque vocês são assim. Sim. E vocês refletem um pouco a história de vocês. A gente ganhou vários prêmios, né? Construíram. No fim, a gente nunca foi pra isso, mas a gente ganhou de melhor, até bacana assim, contar o Brasil. A gente deu muito orgulho. A gente ganhou da melhor mobilização de WhatsApp. O Brasil, todo mundo sabe que usa muito o WhatsApp. O case mundial, foi o case mundial de mobilização do WhatsApp no mundo, considerado o melhor o nosso do Brasil. Então, como você também usa uma ferramenta, o brasileiro e a brasileira usam muito o WhatsApp, mas como você usa isso pro bem, né? O prêmio da Folha, enfim, a gente nunca fez nada para ganhar os prêmios. Sim, mas acho também quando você trabalha de uma forma muito séria e uma caminhada sem deslumbramento e focada no resultado, precisa falar, por que vocês fazem isso? Nunca foi sobre o reconhecimento, foi sobre menos gente morrer e menos gente passar fome. Sim, era sempre isso aí. E a Marcela Coelho que está falando aqui com vocês agora é a futura palestrante e escritora de livros. Ela está se preparando para isso aí, que é o futuro dela. E a gente vai agora para o momento, a gente está caminhando para o fechamento aqui desse bate-papo e a gente tem o nosso momento desembrulhando presentes. Isso aí! Bom, Kiki? Vamos lá. Eu vejo assim que vocês já desembrulham muitos presentes, né? Com o nosso bate-papo aqui a gente conseguiu identificar, assim, né? Família, identidades muito bem firmadas, né? Estão fazendo a diferença na vida de vocês. E o desembrulhar presentes é isso, né? Como você tem desfrutado do presente. E eu tenho observado que vocês têm feito isso com maestria, né? E a gente fica cheio de orgulho e aprendemos muito hoje aqui também com vocês, né? Mas só para fechar, então, eu queria que vocês falassem bem rápido. Tem algo que você veja na outra que falta ser desembrulhado? Tem um presente que você vê que a sua irmã assim ainda não desfruta? E você dela... Existe alguma coisa, uma característica? De melhoria? Não, de coisa que ela deveria mostrar mais ao mundo. Uma coisa que ela não desfrute. Talvez ela tenha uma voz que ela não usa, que ela deveria usar mais. Ou um tempo ali que ela deveria desfrutar de uma coisa que ela gosta, ela não desfruta. Ou está muito presa ao futuro, presa ao passado. Eu já observei que vocês têm uma consciência de presente bem forte. Mas tem alguma coisinha ali que você vê na outra que você fala, eu acho que minha irmã precisa desembrulhar melhor isso aqui. Nossa, pergunta difícil. Eu acho que a Antônia é muito mais potente do que ela acredita. Eu acho que ela ainda não se apropriou da própria potência, sabe? Certo. Até nesse videocast. Normalmente a minha irmã aparece mais, a Tati. E merecidamente, porque é uma empreendedora social maravilhosa. Ela ocupa a cadeira, né, de presidente, ela é a porta-voz. E aí a Tatiana tava viajando nessa data. Aí eu falei, Tuni, vem fazer comigo, né, o videocast, vai ser super bacana. O Flávio é uma pessoa maravilhosa, a Érica, são pessoas incríveis, vai ser incrível. E aí ela, será? Mas eu não sei tal coisa. Ficou numa insegurança. Desculpa, né? Nem sei se eu podia falar isso, mas enfim. Não. Mas como era assim, eu falei, vamos lá, eu tenho certeza que você vai mandar bem. E não só nessa situação desse videocast, mas na vida. Eu falei, eu não sei sobre exatamente o que vai ser. Como é que é essa coisa do... Tem um roteiro, se preparar, essa ansiedade, um pouco disso, e ela manda de ser mais muito organizada, bem. sabe? Hoje em dia ela entrou ao vivo. Ela já fez 2 entrevistas ao vivo. E ao vivo pra TV Globo e tal, né? Pô, ela mandou super bem, ela arrasou. E tudo que ela se propõe, ela manda muito bem. Então, eu acho que é isso. Pô, parabéns, você foi maravilhosa. Olha, é difícil pra mim essa pergunta, porque eu sempre falo pra ela, mas eu acho ela bem completa, sabe? Como ser humano, academicamente também, eu brinco que ela é tipo... Um combo. Assim, um Winchester, assim, porque ela tem uma memória maravilhosa. Ela conecta muito bem, ela é muito... ágil, assim, às vezes até esse jeito brincalhona e palhaça requer você ter muita habilidade de jogo de cintura. Que assim, pode até parecer um pouco mais clichê, mas nessa parte de estética, do se arrumar e tudo, porque que ela não dá tanto espaço para isso, ela é maravilhosa, eu sempre brinco, ela é a mais linda das 3, assim, de cara lavada. E eu acho que é isso, se valorizar tá tudo bem às vezes, porque a Marcela é tão completa no dentro que tá tudo bem também você se expor de uma maneira mais vaidosa. Isso não tira nada de você, sabe? Porque muitas vezes a gente atrela isso, né? Sim. Se a pessoa se arruma, se a pessoa A, B ou C, às vezes ela pode ser... Existe esse clichê de que a pessoa pode ser um pouco mais vazia. E não tem nada a ver. Então é isso, eu acho que... Parece um pouco mais clichê do que você falou, mas eu acho que pode ser
um desembrulhar que faz sentido. Ai, que legal. Foi lindo ter vocês aqui. Foi divertido, emocionante. Eu aprendi muito com vocês. E eu vejo assim que eu preciso melhorar muito na criação dos meus filhos. Porque eu realmente me emocionei, me impactei assim com tudo que vocês colocaram aqui. Eu sei que tem muita gente que também vai se sentir muito abençoado e tocado ouvindo a história de vocês. Foi muito legal ter vocês aqui, ouvir tudo que vocês falaram de verdade, né? Eu acho que a gente tem poucos espaços para ser de verdade, né? E esse espaço é um espaço que a gente quer que as pessoas sejam de verdade, né? E foi muito especial mesmo. E vocês têm uma história, né? A Marcela, a relação de vocês com a mãe de vocês foi uma coisa profunda que eu contei para Marcela, que eu acompanhei nas redes sociais. A dor da perda, né? O quanto que ela viveu essa perda, e aí ouvindo vocês agora faz muito sentido, assim, de entender o quanto que a construção familiar de vocês, a raiz de vocês, o quanto que a mãe de vocês foi um pilar importante, assim, para sustentar, formar e gerar em vocês filhas tão incríveis, com um coração tão altruísta para o mundo, assim, né? Vindo de uma família tão privilegiada como vocês vieram. Então, vocês são realmente um exemplo. Acho que a gente tem que dar mais voz, tem que escrever livros, viu? Temos que fazer mais palestras, gravar mais podcast, ter mais tempo. Eu acho que a gente tem que ter depois uma outra conversa, a gente gravar mais uma vez para aprofundar um pouquinho mais aí sobre os projetos sociais que vocês estão envolvidos, falar um pouquinho mais sobre a União BR, assim. Mas a gente queria muito trazer para esse lado mais pessoal, assim, mostrar o quanto que a formação de vocês foi entre mundos. Acho que por isso que o tema desse podcast é isso, o propósito se faz no caminho, porque acho que a construção familiar de vocês levou vocês para um lugar que realmente é necessário no Brasil, assim. Então, vocês são um exemplo e foi muito especial ter vocês aqui. Muito obrigada pelo carinho. A gente realmente se esforça, eu acho, para ter esse legado de amor e de generosidade. É uma construção diária mesmo. Obrigada pela oportunidade. Foi meu primeiro. Arrasou! Eu adorei. Obrigada pelo carinho, de verdade, de todo o coração. Obrigada. E acho que só para encerrar, queria muita gratidão por esse convite, mas que não tem nada de família Doriana também, nada de perfeita. Sim, nossos pais se separaram, a nossa mãe faleceu, a gente teve muitos altos e baixos no caminho em vários aspectos, assim. Então, eu também não queria que ninguém saísse com essa sensação que tudo foram flores e a pessoa assim, poxa, nossa vida aqui tá tão difícil. Assim, tiveram muitas dificuldades e a gente acha que a dificuldade faz parte da vida de todas as pessoas. Claro, umas têm tragédias, né? Perder um filho, tem tragédias assim que são de outra ordem, de outro patamar. Mas muitas pessoas que estão nos ouvindo também devem ter suas angústias, suas dificuldades. Então, não é que seja simples uma vida familiar, com valores e buscando... Mas é um norte. Qual é o seu valor? E vão ter muitos percalços nesse caminho. Mas que é a essência? E a importância do transformar, né? Porque é isso, a gente sempre fala... A gente já comeu muito saco de sal mesmo. Quem convive com a gente, quem tá mais perto do dia a dia sabe. Mas, assim, é como que você reverte vai lidando isso. Com as situações é óbvio que é difícil, é óbvio que todo mundo afunda. Mas como é que você vai lidando e trazendo isso pro seu melhor, pro aprendizado... Pro tem algo maior, a gente também, essa questão da religião ajuda pra caramba. Né? E o Desembrulhando Presentes é sobre isso, né? É sobre você desfrutar do processo. Nem todos os processos são fáceis, né? Isso. Existem processos dolorosos no caminho, né? Mas eles têm um propósito. Porque a gente aprende com eles, né? A gente aprende e cresce. Muito bom. Obrigada, meninas. Gente. Muito bom, obrigado. Terminando então mais um Entre Mundos Cast, esse episódio aqui, Propósito se faz no caminho. Siga aí a Marcela Coelho. Qual é a sua rede social? Marcela Coelho. Marcela Coelho. Com 2 L's. E a sua? É Antônia TMB. Antônia TMB, sigam aí. A gente vai estar aí compartilhando alguns cortes desse podcast. Espero que você tenha gostado. Espero que você siga elas nas redes sociais e que você aprenda mais que propósito se faz no caminho. Muito obrigado. Obrigada, Até a próxima. gente. Obrigada.